Queremos ser como Jesus, acolhendo e amando pessoas, para transformar vidas e relacionamentos. Sejam bem-vindos à família IBAGE. Durante as quartas-feiras de setembro, nós teremos aqui na IBAGE as quartas teológicas, das 20 às 21 horas. E toda a família IBAGE convida você para participar presencialmente. São 5 encontros com estudos teológicos muito relevantes. E você também pode participar de casa, assistindo através do nosso canal do YouTube IBAGE SJC. Esperamos por você. Participe! Irmãos, a saudade é muito grande. Pensando nisso, o Ministério Reviver convida você, da terceira idade, para uma reunião online através do aplicativo Zoom. E você pode ter acesso ao link nas nossas redes sociais, nos grupos de WhatsApp e também com informações com a nossa irmã Adriana Ferrari, no WhatsApp que está aqui na legenda. Participe, será um momento de reflexão, louvor para o nosso querido Deus. Não deixe de participar. No dia 17 de setembro, teremos aqui na IBAGE, às 20 horas, o encontro do Ministério Florescer. E todas as mulheres estão convidadas para participar presencialmente. O tema será a vida sob pressão e a preletora será a ministra Kátia Pacheco. Quer que eu fale ou você Participe. fala? Informações na Secretaria da Pode IBAGE, ser aqui de mesmo? segunda a sexta, Não preciso das puxar 9 mais, às não. 16. Tá bom aqui? Irmãos, no dia 26 de setembro, às 16 horas, nós teremos um culto online através da plataforma Zoom do Ministério de Libras, com o pastor Salomão. E você pode ter acesso ao link deste culto especial através das nossas plataformas das redes sociais. Mais informações com a irmã Mayra. Irmãos, a EBD está em novo horário, às 9 da manhã, via Google Meets ou Zoom. E você pode acessar os links todos os sábados nas nossas redes sociais ou também ter informações na Secretaria da IBAGE. Participe! Irmãos, a Casa Expressão de Amor está precisando de doações de cobertores, agasalhos e calçados. E você pode fazer a sua doação na Secretaria da IBAGE de segunda a sexta, das 9 às 16. Faça a sua parte. O Ministério de Aconselhamento retornou aos atendimentos, podendo ser presencial ou online. Entre em contato com a Secretaria da IBAGE para fazer o seu agendamento e também para saber todas as restrições. Irmãos, a nossa celebração presencial está acontecendo todos os domingos apenas no horário das 10h30 para 150 pessoas e estamos seguindo todas as orientações da OMS. Para você participar, basta ser maior de 12 anos, estar fora do grupo de risco, utilizar máscara durante todo o evento, fazer aferição de temperatura no início do evento, respeitar o distanciamento de 1,5 metro e a IBAGE também disponibilizará álcool gel durante todo o período. E se você quiser acompanhar de casa, você pode assistir através do nosso canal do YouTube IBAGE SJC. Participe, a família IBAGE espera por você. E esse foi o nosso IBAGE News. Para mais informações, acesse nossas redes sociais, os boletins semanais ou o nosso aplicativo. Graça e paz. Quero convidar você a ficar em pé. Bom dia para você. Como é bom ter você aqui. Como é bom ver a igreja aqui reunida dessa forma. É muito gostoso. Podemos juntos celebrar em comunhão tudo aquilo que o Senhor Deus tem para falar conosco nessa manhã. Ele está aqui. A mão dele está sobre nós. E aonde for preciso que a mão dele esteja para nos alcançar, para alcançar a sua vida, para alcançar aqueles que o amam e que o desejam, ali também ele vai estar. Amém? Você crê nisso? Que o amor de Deus é tão grande que ele pode nos alcançar aonde quer que seja, ele vai te alcançar. E nós vamos ser agentes dessa transformação de Deus, levando a luz do Senhor para todas as pessoas. Feche seus olhos, vamos orar ao Senhor. Senhor Jesus, muito obrigado, Pai, muito obrigado por este dia lindo, por este culto que agora se inicia, Pai. Obrigado pela tua presença aqui, Pai. Toca o coração de cada um. Fale com a tua igreja, ó Pai, esta manhã. E que ninguém saia daqui da mesma forma que o Senhor entrou. Nós sabemos, Pai, que o Senhor está aqui. Que o Senhor é tudo que nós precisamos. Em nome de Jesus, receba todo o nosso louvor, toda a nossa adoração. Em nome de Jesus, Pai. Amém. Vamos louvar o Senhor.
nós vamos cantar uma canção que diz que Ele está em todos os lugares que nós precisamos que Ele esteja para cuidar de nós. A mão dele está ali para ser segurança em nossas vidas. Vamos louvar o Senhor. Lá no fim do horizonte, no canto mais distante, lá a tua mão está. Do universo, nas linhas de um verso lá, a tua mão está. Se eu for ao céu ou ao mais profundo mar, ali tua mão está, ali tua mão. Sempre posso ver, mas além do meu olhar, tua mão está, a tua mão está. Imensidão do firmamento, todos os momentos lá, a tua mão está. Lá, no coração que chora, no abraço que consola, lá, o quê? A tua mão está. E se eu for quando amanhece, Deus está. No fim do dia, Deus está. Deus está. Conhece tudo, Deus está. E o que preciso, Ele está. Deus está. É meu consolo, Deus está. Nossa alegria nele está. Se eu for ao céu ou ao mais profundo do mar, ali tua mão está. Ali tua mão está. Eu sempre posso. Aleluia. A mão do Senhor está, ainda que nós não possamos ver, mas ela está nos segurando e nos guiando. Amém? Não há ninguém como o Senhor. Não há outro como tu, soberano e fiel.
Adore, diga. És o Alfa e Ômega, início e fim. És o ar que eu respiro, tudo pra mim. Tu és Jesus, tu és Não há outro como tu, soberano e fiel. Não há outro como tu. Reina sobre a terra e céu. Adore ao Senhor, diga. És o Alfa e Ômega, início e fim. És o ar que eu respiro, tudo pra mim. Tu és Jesus, tu és Jesus. És o Alfa e Ômega, início e fim. És o ar que eu respiro, tudo pra mim. Tu és Alfa e Ômega, início e fim, tudo pra mim, tudo pra mim. Alfa e Ômega, início e fim, tudo pra mim, tudo pra mim. Alfa e Ômega, início e fim, tudo pra mim, tudo pra mim. Alfa e Ômega, início e fim, tudo pra mim, tudo pra mim. Alfa e Ômega, início e fim, tudo pra mim, tudo pra mim. Alfa e Ômega, início e fim, tudo pra mim, tudo pra mim. És o Alfa e Ômega, início e fim. És o ar que eu respiro, tudo pra mim. Tu és Jesus, tu és Jesus. És o Alfa e Ômega, início e fim. És o ar que eu respiro, tudo pra mim. Tu és Jesus, tu Aplauda o Senhor, igreja. Aleluia. Redentor da nossa alma. Amém. Você pode se assentar? Graça e paz.
Bom dia a cada um de vocês. Uma semana nova que o Senhor nos permite iniciar. E eu tenho certeza que sua semana será cheia da graça, da bondade, do poder e da presença de Jesus. Os teólogos dizem que nos basta a presença de Jesus. Quem concorda? Irmãos, é suficiente a presença dEle. Ele é tudo, de fato, o que cada um de nós precisa. Tem um texto em 1 Reis, capítulo de número 8. Eu queria que você abrisse comigo lá. 1 Reis, lá no Antigo Testamento, capítulo 8, versículo 56, tem uma declaração linda sobre esse Deus que não falha, esse Deus que promete e cumpre todas as coisas. 1 Reis, capítulo 8, versículo 56, louvado seja o Senhor, que deu descanso ao seu povo Israel, como prometeu. Nenhuma só palavra falhou das maravilhosas promessas que Ele fez por meio de seu servo Moisés. Que o Senhor, nosso Deus, seja conosco, assim como foi com nossos antepassados. Que Ele jamais nos deixe, nem nos abandone. Esse Deus que promete e não falha. Esse Deus que não é como o filho do homem, que promete e não cumpre. O nosso Deus, Ele é incomparável. Se Deus prometeu a cada um de nós, estejam certos, Ele cumprirá. Se Ele deu a você uma promessa particular, Ele cumprirá. Vocês creem? Amém. Eu creio nisso porque muitas promessas eu tenho recebido do Senhor e nunca Ele me decepcionou. Aliás, eu escrevi essa semana que Deus não me deve satisfação nenhuma sobre a forma como Ele conduz e guia a minha vida. Ele é perfeito em tudo o que Ele intenta fazer. A mim, cabe me render, cabe me saciar em sua preciosa presença. Ele tem consolado a família Ibage na perda de entes queridos. Ele tem manifestado o seu poder e sua bondade na cura da Covid para muitos. Ontem, nosso irmão Claudinei recebeu alta. E nós estamos todos unidos como família Ibage para orarmos pela vida do Rafael. Rafael tem sido um pequeno que tem estado em minhas orações diárias. Tem nossas irmãs que estão gestantes nesse tempo de pandemia. E para elas também nós temos orado. Esse é o nosso momento de dizer ao Senhor: Pai, muito obrigado, porque tem sustentado a minha casa, tem provido o alimento diário. O Senhor é fiel. É a forma como nós, nesse tempo de celebração, com os nossos dízimos e ofertas, diremos a Ele muito obrigado. O dízimo e oferta é uma expressão de adoração a Deus. Eu vou orar, enquanto cantarmos, você pode ofertar e dizimar ao Senhor. Senhor, muito obrigado, porque concordamos com o que foi escrito há mais de 3.000 anos atrás. Tu és fiel, e todas as tuas promessas se cumprem, todos os teus propósitos se estabelecem, porque tu és perfeito. Tudo o que dizes se cumprirá. Obrigado pela vida do irmão Claudinei, já junto à sua casa com a irmã Jailda. Obrigado, Deus, por aqueles que estão enfrentando a Covid com a tua bondade e compaixão. Obrigado pelo conforto e consolo para o dia mau. E nós rogamos, entregando em tuas mãos a vida do pequeno Rafael. Ó Deus, preserva-lhe a vida para o louvor da glória do teu nome. Manifesta sobre o seu corpo neste momento, tocando com as tuas poderosas mãos. E receba, Pai, de cada um de nós a oferta e o dízimo como expressão de gratidão, em nome de Jesus, que todos digam amém. Amém. Deus abençoe. Meu Salvador, cantarei louvores ao meu Criador, sempre permaneço pelo seu amor, firme nas promessas de Jesus. Firme nas promessas de Jesus, meu mestre. From
tempestades do revolto mar, todo medo e todo mal vou derrotar, firme nas promessas de Jesus. Firme nas promessas de Jesus, meu mestre. Firme nas promessas de Jesus. Firme nas promessas de Jesus, Senhor. Sou agradecido pelo seu favor, pelo seu Espírito sou vencedor. Firme nas promessas de Jesus. Firme nas promessas de Jesus, meu mestre. Firme nas promessas de Jesus. Firme nas promessas de Jesus, meu mestre. Firme nas promessas de Jesus. Oi, Ana. Pastor, boa noite. Boa noite. Como é que você tá? Tô bem, e o senhor, tudo bem? Tudo ótimo, graças a Deus. Vim buscar aquela pizza abençoada pro povo lá de casa, né? Opa, hoje o senhor vai olhar o cardápio ou vai ser de sempre? Nada, de sempre. Você acha que eles mudam? É, de sempre. Já vou anotar o pedido aqui. O senhor vai esperar, pastor? Vou esperar, vou levar. Joia. Eu vou lá pedir. Pastor, se o senhor quiser ficar mais à vontade ali no balcão? Ah, ótimo, vai lá, vou esperar ali. Tá bom. Pastor, Oi. 15 minutinhos sua pizza já vai ficar pronta, Ah, viu? que ótimo. Deixa eu te perguntar uma coisa. Eu tava reparando ali naquela moça que acho que é cliente sua. Ela tá triste, meio deslocada. O que acontece? Juliana é o nome dela. É cliente nossa mesmo, antiga. Ai, pastor, mas essa aí não tem jeito. Tem muito dinheiro, mas perdida, vários relacionamentos. A gente aqui já orou por ela, conversamos, mas ó, nós já desistimos. Não perde seu tempo não, pastor. Viu? Eu vou acelerar as coisas na cozinha. Tá bom, vai ser só um tá bom. minutinho. Não, fica à vontade, fica tranquila. Tô com tempo. É, pra Deus nunca ninguém tá à toa, não. Juliana? Oi, Oi, você é a Juliana? isso. Ah, eu sou o pastor Nico. Oi, pastor. Tudo bem? Tudo bem? Eu tava ali esperando a minha pizza aqui, tava reparando que parece que você tá triste, preocupada. Tá acontecendo alguma coisa? Posso te ajudar? Ai, pastor, hoje eu não tô num dia muito bom, não, viu? Não tô muito bem. As coisas não... Ai, não quero nem falar, pastor. Que isso, Lu? Eu tava reparando você aqui. Eu posso te fazer duas perguntas bem simples? Claro, pode sim. Você é feliz e se sente amada? Sim, claro. Ah, pastor, nada que o dinheiro não compre, né? Que eu possa fazer o que eu quiser. Sou uma mulher independente, não preciso dar satisfação pra ninguém, né? Tá tudo ótimo. Dinheiro, poder, liberdade. Eu vou te perguntar de novo, mas não há julgamento, não há nada. Eu quero te perguntar mesmo, olhando para os teus olhos, você é feliz e se sente amada? Pessoal, as pizzas, Juliana, pastor, muito obrigada, Obrigado, gente. Joana. Até a próxima. Tchau. Juliana, dá aqui um pouquinho sua pizza. Juliana, eu te convido a ler esse versículo.
não só esse versículo, mas outros versículos também anteriores a esse. Vai fazer muito sentido para o seu coração. Você vai entender que a sua importância não está naquilo que você possui, mas sim em quem você é. Você é filha amada, você é preciosa, você é querida para Deus. Eu quero te dizer que você vai entender essa relação que Deus tem com você e te ama. E eu quero aproveitar e te fazer um convite para você ir lá na igreja, para você entender esse amor, você ver como as pessoas vão te receber. Você é preciosa e amada para Deus. Ó, fala com a Ana, com certeza a Ana vai te levar, tá bom? Você é muito bem-vinda lá. Deus te abençoe. Sei que falta muito para eu chegar. Ele me ajuda quando faltam forças no meu caminhar. Ele não desiste porque ele não é homem pra mentir. E não se arrepende, pois não é filho do homem como eu. Ele me ajuda, sei que falta muito para eu chegar. Ele me ajuda quando faltam forças no meu caminhar. Ele não desiste porque ele não é homem pra mentir. E não se arrepende, me entende, além da vida aparente. Ele é o meu pastor e nada faltará. Ele é meu pastor e nada faltará. O seu amor por mim me fez chegar aqui, mesmo tão cansado, desprezível, me faz estar de pé, vivendo pela fé. Seu amor me leva pastos verdes, onde posso descansar. O seu amor por mim, o seu amor por mim me fez chegar aqui, mesmo tão cansado, desprezado, desprezível, me faz estar de pé, vivendo pela fé. Seu amor me leva pastos verdes, onde eu posso descansar. Deus nunca começou algo que não fosse capaz de terminar. Sua obra é completa e suas ações são perfeitas. Ele é o escultor do nosso coração. O olheiro que deixa suas digitais no barro agora transformado. O Senhor da história, o Deus da glória. Aquele que coloca em rota de colisão com o nosso coração a graça, a misericórdia e o favor. O amado da nossa alma. Aquele que julga as injustiças sociais, acolhe os desprezados, ama os excluídos
e visita com piedade os lugares indesejados. Ele é aquele que faz tudo novo, porque tudo aquilo que Cristo toca, Ele transforma. Graça e paz, amados irmãos e irmãs. Bom dia. Ficou melhor. Sempre que eu olho lá fora e vejo aquela manifestação do amor de Deus, o meu coração é cheio de gratidão. Mais uma vez, a misericórdia do Senhor se renovou sobre todos nós. E nós devemos ser gratos por mais um dia de vida e oportunidade que Ele nos dá. Eu queria convidar vocês a abrirem as suas Bíblias no Evangelho de João, capítulo 8. João, capítulo 8, nós vamos refletir acerca de uma história que foi colocada ali para nos abençoar. Um dos textos mais complicados do Evangelho de João, porque tem uma série de situações aqui delicadas, mas que eu penso ser riquíssimo para a gente aprender acerca de Jesus. Essa é a nossa proposta, aprender de Jesus. E se nós somos discípulos do Senhor Jesus Cristo, o maior anseio do nosso coração tem que ser como Ele é. Se o desejo do nosso coração é ser como Jesus, eu penso que esse texto aqui vai nos dar lições preciosíssimas, não só para nossa edificação, mas para que também sejamos instrumentos nas mãos de Deus para abençoar outras pessoas. Quem achou, diga achei. Ótimo. Jesus voltou ao Monte das Oliveiras, mas na manhã seguinte, bem cedinho, de madrugada, estava outra vez no templo. Logo se reuniu em torno dele uma grande multidão, e ele se assentou e ensinava aquele povo. Então os mestres da lei e os fariseus lhe trouxeram uma mulher pega em adultério e a colocaram diante da multidão em pé. Mestre, essa mulher foi pega no ato de adultério, disseram eles a Jesus. A lei de Moisés ordena que ela seja apedrejada. O que o Senhor diz? Procuravam apanhá-lo em uma armadilha, ao fazê-lo dizer algo que pudesse usar contra ele. Jesus, porém, apenas se inclinou e começou a escrever com o dedo na terra. Eles continuaram a exigir, insistindo constantemente com Jesus, uma resposta, de modo que ele se levantou e disse: aquele que nunca pecou, atire a primeira pedra. Então inclinou-se novamente e voltou a escrever na terra. Quando ouviram isso, foram saindo um de cada vez, começando pelo mais velho, até só restarem Jesus e a mulher no meio da multidão. Então Jesus levantou-se de novo e disse à mulher: onde estão os seus acusadores? Nenhum deles a condenou? Não, Senhor, respondeu a mulher. E Jesus disse: eu também não a condeno. Vá e não peques mais. Vamos orar? Amado e bendito Deus, nós nos reunimos, ó Deus, em torno da Tua Palavra, pois queremos ouvir, Senhor, a Tua voz, queremos ouvir o Senhor falar conosco, e oramos, ó Deus, que no nome precioso do Teu Filho amado Jesus Cristo, o Senhor faça a Tua Palavra criar vida novamente, e penetrar, ó Deus, nos nossos corações e mentes, e que possa, ó Deus, produzir aquilo para o qual ela foi enviada,
E que nós, ó Deus, possamos ser ricamente abençoados por Ti. E assim como fomos abençoados, que sejamos instrumento de bênçãos em Tuas mãos. Nós oramos no nome precioso de Jesus. Amém. Quando a gente lê esse texto, essa passagem das Escrituras, muita coisa passa desapercebida. E eu queria só introduzir vocês no cenário. Essa mulher não foi trazida para o templo pela mão. Muito provavelmente essa mulher tomou os primeiros tapas logo no início. Aqueles homens que levaram aquela mulher diante do Senhor Jesus eram mal intencionados. O capítulo 7 de João já nos diz que uma conspiração estava sendo feita para acabar com a vida de Jesus. Em Jerusalém, os rumores já eram conhecidos de todo mundo. Todo mundo que morava em Jerusalém já sabia as intenções dos sacerdotes, dos fariseus e dos escribas. Eles estavam dispostos a preparar uma armadilha para colocar Jesus no meio. Na verdade, a intenção deles era apedrejar Jesus. Agora, o momento que eles estão vivendo era o que era chamado, dentro do contexto judaico, de a festa dos tabernáculos. Era nesse contexto que aquela multidão estava em Jerusalém. A festa dos tabernáculos era uma festa anual, em que o povo lembrava-se daquele tempo que eles peregrinaram no deserto. E eles então armavam suas tendas, suas cabanas em Jerusalém e ao redor ali, perto ao templo. E eles passavam ali a pernoitarem. No dia seguinte, Jesus passou ensinando o pessoal. E depois de um certo horário, cada um foi para a sua casa ou para a sua tenda. E Jesus subiu para o Monte das Oliveiras. E lá ele passou pernoitando em profunda, em intensa comunhão com o Pai em oração. Jesus passou aquela noite em oração. E de madrugada, quando o sol começa a raiar, ele desce novamente para o templo. E ali, as multidões que estavam para celebrar a festa dos tabernáculos encontram Jesus, que se sentem, e eles então formam ali um círculo em torno de Jesus. Jesus então começa a ensinar acerca do reino de Deus. Jesus começa a ensinar aqueles homens acerca de um plano de redenção que o Pai havia preparado desde a eternidade passada e que agora, na plenitude do tempo, esse plano extraordinário de Deus estava se concretizando. Um perdão estava sendo oferecido a todo pecador. De certo modo, a religião judaica estava enfrentando um risco muito grande de extinção. Por quê? Porque ele era o Cordeiro perfeito de Deus que tira o pecado do mundo. Depois que o Cordeiro perfeito fosse sacrificado, nenhum outro Cordeiro precisaria ser sacrificado de novo. O sistema sacrificial judaico cairia por terra. Era uma nova dispensação. O Filho de Deus se tornou carne, habitou entre nós, assumiu uma forma inferior até a dos anjos por um certo tempo, para cumprir aquilo que Ele, o Pai e o Espírito Santo, eles combinaram antes de nos criar, que era pagar a nossa dívida, cravar a nossa conta na cruz, e através do seu sangue, recebermos o dom do perdão, e na ressurreição, a certeza da vida eterna. Aqueles homens estavam conspirando contra Jesus. João, ele tece um comentário no versículo 6, dizendo que a intenção daqueles homens era apanhar Jesus em algo, para que ele pudesse ser julgado, condenado e morto. Porque esse era o plano daqueles homens.
Eles trazem aquela mulher provavelmente arrastando pelo cabelo. Aquela mulher não estava vestida como deveria, provavelmente ela estava ou nua ou seminua. E eles arrastam aquela mulher no meio daquela multidão, colocam lá, obrigam a mulher a ficar em pé. E apresentam então a armadilha. Está armado o cenário. A intenção é pegar Jesus e junto com aquela mulher, não perderem a oportunidade de apedrejarem os dois de uma vez só. A lei de Moisés dizia, de fato, que uma mulher pega em adultério deveria ser apedrejada, mas ela não deveria ser apedrejada sozinha. Os dois deveriam ser apedrejados. Nós já tínhamos uma situação dificílima ali, porque só a mulher estava presente. Onde estava o homem? Se a intenção daqueles homens era cumprir a lei de Moisés, o cenário estava incompleto. O adúltero deveria estar lá também. Mas ele não estava de propósito. Esse cenário me faz pensar que o resultado final daquela armadilha foi o brotar de uma nova vida. Uma vida que já estava perdida, porque ela já estava entregue ao pecado. Aquela mulher, ela não foi inocentada, ela era culpada. Então, uma das coisas que o texto não nos diz é que Deus é tolerante ao pecado, de modo nenhum. Deus nunca foi e Deus nunca será tolerante ao pecado. Mas Jesus veio ao mundo com uma agenda. A agenda de Jesus não era para julgar o mundo. A agenda de Jesus era para que o mundo fosse salvo por meio dele. Ele veio buscar e salvar o perdido. E aqueles homens não entenderam quem era Jesus. E se entenderam, ele estava a serviço do opositor. Homens que estavam no poder do povo de Deus na época de Jesus, homens que detinham doutorados, pós-doutorados, eram homens especialistas na lei de Moisés, homens que estavam à frente e na liderança do povo de Deus. Não muito diferente do que acontece nos dias de hoje. Nós temos muita gente à frente do povo de Deus cujas intenções não são boas. Mas naquela manhã, Deus revelaria a sua graça através do seu Filho mais uma vez. E eu queria convidar vocês, junto comigo, a aprender do encontro com o Senhor das misericórdias. Esse texto fala para mim que Jesus é o Senhor das misericórdias. Ele veio salvar o perdido. Ele veio buscar aqueles que haviam se extraviado pelo caminho. E no meio daquela multidão tinha uma mulher que foi pega em ato de adultério. Mas tinham homens que foram aqueles que levaram aquela mulher, que estavam tão perdidos quanto ela. A situação daqueles homens não era melhor do que a situação daquela mulher. E é o que Jesus vai dizer para eles logo mais. Um texto fantástico que fala muito a respeito de Jesus e a respeito de como nós devemos agir no mundo hostil que nós estamos vivendo. Nós vivemos num mundo hostil ao Evangelho do Senhor Jesus Cristo. Nós vivemos num mundo hostil à igreja do Senhor Jesus Cristo. Muitos princípios, leis e valores contrários ao reino de Deus têm sido estabelecidos para nos pressionar cada vez mais. Uma conspiração também está acontecendo para tentar destruir a igreja, a família e prejudicar o crescimento, andamento e expansão do reino de Deus. Nós não devemos ser ingênuos, achando que está tudo certo, está tudo em paz, porque não está. Satanás continua sendo mau, e ele continua com o propósito de matar, roubar e destruir, mas não o nosso Senhor. Ele é o Senhor da misericórdia, e Ele continua vindo para resgatar, buscar e salvar aqueles que estavam perdidos. Você pode dizer amém?
E eu fui um deles. Eu fui um deles. Eu era como uma ovelha que não tinha pastor. E se todos os meus pecados pudessem ser expostos, eu não estaria mais vestido do que aquela mulher, eu não estaria menos envergonhado do que ela, e eu não seria menos culpado do que ela. O que aconteceu na minha vida foi que eu tive um encontro pessoal com o Senhor das misericórdias, que mudou a história da minha vida, me deu nova direção e um propósito bem delineado de qual o objetivo da minha existência. Aquela mulher iria aprender uma lição que ela nunca imaginou aprender na sua vida, como também aqueles saduceus e fariseus que estavam desde o capítulo 7, antes disso, conspirando contra Jesus, assim como você e eu já experimentamos esse tipo de coisa. O Senhor Jesus Cristo nos prometeu isso. Eles perseguiram a mim. E se vocês quiserem ser meus discípulos, vocês devem estar preparados para encontrar oposição. E aqui vem o meu primeiro princípio para você. O Senhor Jesus Cristo, nessa passagem, Ele nos ensina a reconhecer corações mal intencionados. Aqueles homens tinham mal intenção, e João deixa isso muito claro no verso 6. Mas o que me chama a atenção é que Jesus sabia lidar com esse tipo de oposição, sem deixar o seu coração se inflamar com sentimentos, ressentimentos ou mágoas. Irmão, vamos ser honestos. Quando você percebe que alguém está tentando armar alguma coisa contra você, quando você percebe que alguém malicioso está tentando te prejudicar, está tentando te derrubar, roubar o teu emprego, roubar a tua mulher, roubar o teu nome, roubar você, tentar te destruir, qual é o sentimento que se forma, que gera no teu coração? O primeiro sentimento é aquele de indignação. Mas quando aqueles homens chegam com aquela mulher, eu imagino o barulho da multidão, quando eles catando a mulher pelos cabelos, arrasta ela até chegar em frente da multidão, jogar ela no meio ali e falar: fica em pé. Lembra que não era só Jesus que estava ali. O ambiente ali, o chão era sagrado. Era um ambiente de adoração. Eles estavam no templo do Senhor. Mas quando Jesus olha para aqueles homens, eu quero que vocês pensem no que eu estou falando. Quando Jesus olha para aqueles homens, ainda não para a mulher, mas quando Ele olha para os homens, o que Jesus sente é amor, é compaixão, é graça. Mas aqueles homens estavam tomados pelo ódio e não conseguiam enxergar isso. Sempre que você tiver que enfrentar oposição, meu irmão e minha irmã, sempre que você perceber que uma conspiração está se formando ao seu redor, faça como Jesus. Saiba discernir o que está acontecendo, mas não deixe o seu coração se inflamar ou ser influenciado por sentimentos destrutivos, porque Jesus não nos chamou para julgar esse mundo, mas para que nós, como instrumento em suas mãos, fôssemos uma extensão das mãos de Deus para salvar as pessoas que estão perdidas, como eu estava e como você estava. Eu lembro de uma vez, já contei isso aqui para vocês, mas vale a pena repetir. Eu trabalhava num hotel em Santos. Trabalhava no Mendes Plaza Hotel, um hotel 5 estrelas, era novo, tinha acabado de ser construído. E junto comigo trabalhavam outros homens. Um deles era crente. E eu não.
E o conceito que eu tinha de crente era dos piores que você imagina. E não sei por que razão, mas um desejo no meu coração de desmascarar aquele homem tomou conta de mim. E eu infernizei a vida dele durante todo o tempo que trabalhamos juntos naquele lugar. O meu objetivo era mostrar que ele era uma farsa. O meu objetivo era expor o quanto ele era mentiroso com relação àquilo que ele dizia acerca do Evangelho. E depois de ter tentado aquele homem de todas as maneiras que você puder imaginar, aquele rapaz, ele conseguiu, pelo poder do Espírito Santo de Deus, suportar todas as aprovações que eu coloquei diante dele. O meu coração não pertencia a Jesus. Eu queria pegar aquele, quebrar ele no meio. Mas ele me desmontou completamente. Cada vez que eu tentava, ele me abençoava. Cada vez que eu armava alguma coisa contra ele, ele orava por mim. Depois de anos, os meus olhos foram abertos. E eu consegui entender o que significa o amor de Jesus Cristo. Que ele veio para salvar o perdido e que eu estava atolado até o pescoço no pecado. Foi como se ele me arrancasse pelos cabelos, não para me condenar, mas para me transportar de um reino de trevas para um reino de luz, para me transportar de um tremendal de lama para uma rocha eterna, que era ele mesmo. Depois que eu tive esse encontro com Jesus, a minha consciência me acusou profundamente. E eu tive que voltar naquele lugar. E procurei aquele irmão até encontrá-lo. Quando eu o encontrei, ele ficou com medo. Quando ele me viu de longe, ele não sabia se corria ou se ficava, se escondia, porque eu infernizei de verdade a vida dele. E de longe eu chamei o nome dele, corri, ele dei um abraço e falei: nós somos irmãos em Cristo Jesus, nosso Senhor. Muito obrigado, muito obrigado. E ele meio sem saber o que fazer, eu tive que dizer para ele: você foi um dos instrumentos que Deus usou para alcançar a minha vida. Jesus, ele reconhece um coração mal intencionado, mas ele não se deixa influenciar por ressentimento, ódio ou amargura. E é isso que ele espera de mim e de você. Amém, irmãos? Faltou. Amém, irmãos? Segunda coisa que vale a pena a gente ressaltar aqui. Ele nos ensina como sermos astutos como a serpente e simples como a pomba. Interessante, Jesus estava sentado ensinando as multidões quando eles pegam a mulher e colocam no meio dele. E aí ele sai de onde ele está sentado, ele se agacha e ele começa a escrever no chão. Eu li dezenas de comentários sobre esse texto. E muita gente faz um monte de especulação acerca do que Jesus escrevia ali no chão. Agora, eu vou dizer para você o que eu acredito que ele estava escrevendo. Eu acredito que Jesus estava olhando aqueles homens que trouxeram aquelas mulheres. E na primeira, ele escreveu duas listas, uma de um lado e outra do outro. Na primeira lista, ele escrevia o nome de cada um deles. Olhava para ele, escrevia o nome. Olhava para o outro, escrevia o nome. Olhava para todos os homens que levaram aquela mulher ali. E ele fez uma lista. O texto diz que eles insistiam para que Jesus respondesse. Então Jesus faz o quê? Ele fica em pé. Ele não fica sentado, ele fica em pé. E ele diz: aquele dentre vocês que não tem pecado, que atire a primeira pedra. E ele volta e começa a escrever uma segunda lista. E ao lado de cada nome
ele vai escrevendo o pecado particular de cada um daqueles homens, de modo que na medida em que eles iam vendo o nome dele associado com o pecado, que era característico do coração deles, eles foram abandonando as pedras, mas não a intenção de matar Jesus. Um a um foram deixando as suas pedras e indo embora. A problemática daquele texto era que só Roma tinha poder da pena capital. Mas a lei de Moisés diz que o adúltero deveria ser apedrejado. Se Jesus dissesse, não apedreje, eles diriam, ele não é um profeta, não é um homem de Deus, porque ele está se opondo à lei de Moisés. Se Jesus dissesse, não, ela tem que ser apedrejada, eles diriam, ele está se levantando contra Roma e deve ser morto por causa disso. E Jesus então apela à lei de Moisés e passa de volta a pergunta para ele: aquele que não tem pecado, que atire a primeira pedra. Por que para mim faz sentido ele escrever a lista dos nomes e o pecado de cada um deles? Eles estavam no pátio do templo, eles estavam na casa do Senhor, onde todos os segredos são revelados, onde não existe absolutamente nada oculto que não seja visto pelos olhos do Senhor. E meu irmão e minha irmã, você pode esconder o teu pecado de qualquer pessoa, mas você não pode esconder o teu pecado de duas pessoas. Você não pode esconder de si mesmo, e não pode esconder de Deus. E diante daqueles homens estava a encarnação do Filho de Deus. Eles não podiam negar os pecados que eles ocultavam na sua própria vida. E com isso, Jesus igualou a condição pecaminosa daqueles homens com a condição pecaminosa daquela mulher adúltera, que estava seminua, provavelmente machucada, envergonhada e era culpada de todos os seus pecados. Na medida em que eles deixavam as pedras, eles também estavam confessando o quê? Eu também sou um pecador. E na lei de Moisés, pecado é pecado. Se você não cumpre a lei 100%, você é um transgressor da lei. E Jesus está dizendo, se essa mulher merece ser apedrejada, vocês também merecem. Que aquele que não tem pecado, que atire a primeira. O que me chama mais atenção é que aquela mulher não foi embora. Eu não sei você, mas se eu sei que eu fui pego num ato, um ato que me levaria à condenação, era só uma brecha. Se tivesse uma brecha na multidão, eu diria, pernas, para que te quero? Mas alguma coisa aconteceu com aquela mulher, que ela não se mexeu, ela não saiu do lugar. Jesus nos ensina como ser astutos como a serpente, simples como a pomba. Como? Discernindo as intenções do coração daqueles homens e respondendo com uma palavra temperada, uma palavra de sabedoria, uma palavra que não insulta o nome do Senhor, mas uma palavra que glorifica o nome do Senhor, colocando as intenções malignas do coração daqueles homens na mão deles mesmos. E o mal se volta para aquele que o enviou. Você não precisa se defender daqueles que se levantam contra você. Coloque isso nas mãos do Senhor, e Ele vai lutar a sua guerra, vai defender você nas suas causas, e vai estar ao teu lado o tempo todo. Eu queria terminar esse tempo junto. Eu poderia passar aqui até meio-dia falando sobre esse texto. Até meio-dia a gente podia entrar aqui, mas eu queria terminar dizendo para você que Jesus, Ele é aquele que oferece perdão e uma nova oportunidade de recomeço. Foi o que Ele fez comigo, e Ele continua oferecendo isso ao longo dos séculos. Ele retira aquela mulher de uma condição de total desprezo,
Lembre-se o seguinte, a multidão ainda está lá. E se aquela mulher saísse, mesmo que não tivesse sido condenada por aqueles homens, ela continuaria sendo uma prostituta. Ela continuaria sendo desprezada pela comunidade de Israel, pelo povo de Deus. Ela continuaria sendo vista como uma mulher pecadora. Ela continuaria sendo vista como alguém que quase estivesse sendo tomada por lepra. Porque na comunidade de Israel esse tipo de pessoa não era aceitada. Mas aquela mulher estava diante do Rei dos Reis, do Senhor dos Senhores, do Juiz de toda a terra. E ela não deu um passo nem para trás e nem para frente. Ela estava ali, porque ela estava dizendo para Jesus, em outras palavras, com a postura, sem ela correr, ela ficou ali. Ela estava comunicando para Jesus o seguinte: eu sou culpada. Ela estava dizendo para Jesus, eu estou coberta de vergonha e desnuda diante do Senhor. Não existe nada na minha vida que seja oculta aos teus olhos. Aquela mulher entendeu o propósito de Jesus ter vindo ao mundo. Ele veio buscar e salvar o perdido. Mas ele faria isso de maneira completa. Ele faria isso diante daqueles homens que abandonaram aquela empreitada contra Jesus, mas também diante daquela multidão. Porque aquela mulher sairia diante daquela multidão com a seguinte mensagem no coração dela e no coração daquela multidão: ela cometeu um erro, mas os seus pecados foram perdoados. E uma nova oportunidade foi concedida a ela. E essa mulher, segundo a história diz que essa mulher se tornou uma das mais fiéis e fervorosas seguidoras do Senhor Jesus Cristo. Eu queria convidar você a se juntar a ela. Porque se você não reconhece que precisa da graça de Deus, Jesus não é para você. Mas se você entende que nós somos pecadores, e que esse perdão que foi oferecido à mulher é oferecido a mim e a você. Eu não estou dizendo que você está se convertendo agora. Eu estou dizendo que na nossa jornada, no Evangelho, na vida cristã, apesar de termos sido banhados por Jesus, os nossos pés, de tempos em tempos, precisam ser lavados. De tempos em tempos, poeira vão se agregando no nosso corpo. Nós vamos relaxando, baixando a guarda e abrindo exceções para coisas que penetram na nossa vida, que nos distanciam de Jesus. O que eu queria fazer é convidar você nessa manhã a se pôr de pé e dizer para Jesus o seguinte: Senhor, eu continuo carecendo do teu amor e da tua graça. Faz de mim um vaso novo em tuas mãos, para ser instrumento de bênçãos às pessoas que estiverem ao meu redor. Faz, Senhor, brotar uma nova vida dentro de mim. Acende, Senhor, aquela chama que por causa das dificuldades, dos desafios da vida vai se apagando, ela vai diminuindo, vai minguando. Acende de novo, Senhor, para que essa chama, ela tome conta do meu coração, da minha vida, da minha mente, e que um novo ânimo, uma nova energia brote na minha vida, para que eu seja, Deus, uma nova criatura, poderosa, não por mim, mas pelo Senhor. Queria convidar você a fazer o mesmo que aquela mulher. Fique em pé. Nós vamos louvar ao Senhor e eu volto para orarmos juntos, agradecendo a graça maravilhosa desse Deus que nos ama de modo extraordinário. Quem sou eu para que o grande me receba? Me
onde Ele me encontra o seu amor, seu amor. Quem Deus libertar, livre enfim será. Sou filho de Deus, sim eu sou. Sua graça me resgatou, me purificou. Quando eu era um pecador, morreu por mim. Se morreu por mim, em Deus libertar, livre enfim será. Sou filho de Deus, sim eu sou. Em tua casa, ó Pai, há lugar pra mim. Sou filho de Deus, sim eu sou. Eu diga, escolhido, perdoado. Eu sou quem dizes que eu sou. Tu és por mim até o fim. Eu sou quem dizes que eu sou. Escolhido, perdoado. Eu sou quem dizes que eu sou. Tu és por mim até o fim. Eu sou quem dizes que eu sou. Eu sou quem dizes que eu sou. Deus libertar, livre enfim será. Sou filho de Deus, sim eu sou. Em tua casa, ó Pai, há lugar pra mim. Sou filho de Deus, sim eu sou. Em tua casa, ó Pai, há lugar pra mim. Sou filho de Deus, sim eu sou. Onésimo, Mateus o publicano, Maria Madalena, aquela de quem Jesus havia expulsado 7 demônios, e tantos outros, essa mulher adúltera, e tantos outros, o Senhor estendeu as mãos, fazendo brotar uma nova vida, transformando homens pecadores, desprezíveis, escravos fugitivos, traidores, cobradores de impostos, ladrões, assassinos, prostitutas, todas essas pessoas tornando discípulas dele e fazendo com que a mente desse mundo aí fora fosse atrofiada por não entender a loucura do Evangelho. Isso é o que nosso Deus faz: buscar e salvar o perdido, e Ele continua fazendo isso e vai continuar até o fim dos tempos. Mas uma coisa é certa, Ele estará conosco nos dando sabedoria, discernimento e direção todos os dias da nossa vida, até que no fim, com miríades dos seus anjos, Ele volte para resgatar finalmente aqueles que foram chamados para se tornarem filhos de Deus. Amado e bendito Deus, nós queremos agradecer ao Senhor, ó Pai, entregar, colocar diante dos Teus pés nosso coração, a nossa mente, a nossa vida, o destino das nossas vidas nós queremos colocar diante do Senhor. Diante do Senhor, ó Deus, nós estamos desnudos, não existe nada que a gente possa encobrir, pois os Teus olhos veem todas as coisas. E quando, ó Deus, um pecador confessa, Senhor, as suas mazelas e os seus pecados, o Senhor o torna mais alvo do que a neve e apto
a ser usado como instrumento poderoso em tuas mãos. Esse é o nosso desejo e a nossa oração. Faz brotar, Senhor, dentro de nós, renova, Senhor, aquele espírito de alegria da tua salvação, e que essa semana seja uma semana, Senhor, com novos projetos, ó Deus, de compartilhar do que o Senhor fez na nossa vida, com as pessoas que estiverem ao nosso redor, que nós possamos fazer isso com discernimento e sabedoria do Espírito Santo. Que a graça do nosso Deus, o amor incalculável de Jesus Cristo e que o poder do Espírito Santo de Deus esteja com a IBAGE, aqueles que estão aqui comigo, aqueles que estão em casa, que se espalhe sobre todo o povo de Deus, sobre toda a tua igreja, hoje, aqui em São José dos Campos, em todo o globo terrestre, por toda a eternidade. Você diz? Deus vos abençoe, tenha uma semana abençoada, riquíssima, na presença do nosso Deus. Escolhido,